Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje terça-feira, dia 3 de janeiro, na verdade hoje a gente inaugurou aí o mercado financeiro para o mundo, já com as aberturas das bolsas americanas, e dá uma olhada pessoal na movimentação do Ibovespa para o pregão de hoje. Eu estou aqui com o gráfico diário do Ibovespa, olha o tamanho dessa barra que foi deixada para o nosso mercado no pregão de hoje. Uma alta de 3,73% para o Ibovespa. Pessoal, e a gente chegou a comentar com vocês que a gente deixou até aqui uma barra horizontal que estava determinando uma região de resistência para o nosso mercado quando a gente fez aí uma movimentação de alta no início do mês de dezembro. De lá até em meados e até para o final do mês de dezembro a gente chegou a cair 5 mil pontos para o Ibovespa. No pregão de hoje a gente simplesmente o que? A gente zerou toda essa queda de 5 mil pontos em relação à movimentação para o nosso mercado. Agora, o que é mais importante, pessoal? O que é o foco principal do nosso canal? É o fluxo, não é? O fluxo estrangeiro aí, seja ele oficial ou também por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Pessoal, olha o dia de show por parte deles no mercado no dia de hoje. Olha só, é o dia que a gente comenta com vocês de Ponta Compradora Futebol Clube. Começaram o dia, inclusive, com um ambiente mais morno, mas também comprador, mas entre 11 horas e meio-dia, eles passaram de 17 para 113 milhões de reais de ponta compradora. Pessoal, isso é muito forte, inclusive foi antes da abertura do mercado americano, que abre às 12 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Então, essa ponta compradora por parte deles já estavam calçando o quê? Um movimento de alta que a gente podia ter para o nosso mercado mais consistente. E foi assim até o final do pregão de hoje. Inclusive entre 2 horas e 5 horas da tarde, a gente teve um pregão que bem lateralizado aí de uma forma corretiva para os contratos do Ibovespa Futuro. Só que na última hora do pregão de hoje, a gente voltou a subir pouco mais de 400 pontos e eles atuando numa ponta compradora. É isso que a gente que faz o conteúdo para o nosso canal sempre tenta alertá-los. Pessoal, vamos ficar atentos para o fluxo estrangeiro que atua no nosso mercado. É claro que eu sei que nem todas as pessoas físicas têm conhecimento disso. Só que é o seguinte, comecem a prestar atenção, comentem com seus amigos, porque realmente esse conteúdo que a gente produz para vocês aqui é de bastante valia e um termômetro fundamental para quem que quer realmente fazer parte do mercado financeiro e ter posições vencedoras. Por que a gente comenta isso, pessoal? Vocês estão lembrados que no pregão de ontem eles atuaram como uma ponta vendedora. Inclusive ontem a gente teve um dia de fraquíssimo volume aí para o nosso mercado devido ao feriado americano. E eles atuaram na ponta vendedora e fizeram pressão de quê? Pressão de baixa para os nossos ativos. Inclusive a gente terminou aí com queda para o nosso contrato do Ibovespa Futuro. E no pregão de hoje eles venderam 140 no pregão de ontem e compraram 350 no pregão de hoje. E a gente viu que eles fazem realmente pressão de preços aí para os nossos ativos. Se a gente verificar a movimentação por parte deles nos contratos intradiários, eles tiveram aí uma projeção de lucro de 360 pontos em relação ao preço médio para os contratos do Ibovespa Futuro, se deu um pouco mais de 2 milhões de reais, só que no dólar eles tiveram uma projeção de prejuízo de 2 pontos, principalmente com essa movimentação aí na hora final do pregão de hoje. Então eles tiveram uma projeção de prejuízo no dólar de pouco mais de 220 mil reais para o nosso mercado. Se a gente verificar os nossos contratos em base diária, a gente vai perceber, pessoal, que eles estão o quê? Uma ponta compradora para os contratos do Ibovespa Futuro bem forte aí desde o pregão do dia 27 de dezembro, quando a gente marcou aquela mínima em 390 milhões para os contratos de saldo do Ibovespa Futuro. De lá para cá, eles já estão com uma ponta compradora de quase 700 milhões de reais para o nosso mercado. E a gente percebe aqui que a gente está construindo o quê? Também uma escadinha para cima na movimentação dos preços para os nossos contratos do Ibovespa Futuro. Em relação à movimentação deles no dólar, pessoal, olha como é que está bem aderente para esse contrato. Venderam, caiu. Compraram no dia de ontem, subiu. Venderam no pregão de hoje, caiu. Então, eles estão fazendo aí essa movimentação, estão acumulando o quê? Por enquanto, uma ponta vendedora aí para os contratos do dólar futuro. Vamos ficar bem atento, porque a gente sabe que eles realmente estão fazendo pressão de preços e isso está coerente, né, pessoal? Porque eles estão comprando os nossos contratos do Ibovespa Futuro e eles estão o quê? Vendendo os nossos contratos do dólar futuro. E a gente sabe que quando a bolsa sobe, a gente tem uma pressão aí de baixa para a moeda americana no nosso mercado. Se a gente dá uma olhadinha lá em relação aos nossos ativos no pregão de hoje, a gente vai perceber, pessoal, que devido a essa alta expressiva para o nosso mercado, a gente teve aí também como ponta compradora uma variação média positiva, 4,01%.
nos ativos que eles venderam também uma variação positiva, 3,93. Só que como a gente teve aí um fluxo comprador por parte deles no mercado à vista, eles conseguiram oferir aqui um pouco mais de 3 milhões e 900 mil reais somente no mercado à vista. Se a gente somar aqui com o mercado futuro e também com o mercado de opções, a gente ultrapassa uma projeção de lucro de 5 milhões de reais por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. É claro que a gente está sempre comentando com vocês que eles não fazem operações somente intradiárias, mas é uma forma excelente da gente verificar a pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. Em relação ao carro-chefe de compras no pregão de hoje, a gente teve aí as ações preferenciais de Petrobras, pouco mais de 72 milhões de ponta compradora. E o que eles fizeram em Petrobras? Eles compraram a ação preferencial e eles venderam aqui a ação ordinária. Venderam um pouco mais aí de 9 milhões e compraram 72 aí da preferencial, net positivo. E vocês estão lembrados que o que a gente está comentando com vocês nos nossos vídeos semanais, eles estavam muito mais apetitosos pelas ações ordinárias das companhias, tanto Petrobras e Vale, e no caso posições vendedoras nas ações preferenciais. E no dia de hoje, o que eles fizeram? Exatamente essa ponta inversa. Eles pegaram essa gordura que eles estão de ações preferenciais, colocaram no bolso. Perdão, pessoal, das ações ordinárias e colocaram no bolso. E as ações preferenciais, eles estão o quê? Como uma ponta compradora. Aconteceu também com as ações da Vale no pregão de hoje. Eles atuaram numa ponta compradora na Vale preferencial e numa ponta vendedora aí na Vale ordinária. Inclusive a Vale ordinária com uma valorização um pouco menor em relação à Vale preferencial para o nosso mercado. Se a gente comentar, inclusive, também pelo setor bancário, pessoal, Banco do Brasil foi o carro-chefe por parte deles hoje no nosso mercado. Pouco mais de 52 milhões de reais. Agora, em contrapartida, o que eles fizeram? Eles venderam 26 de Itaúsa, 18 de Itaú e 12 do Banco Bradesco. Então, esse net ainda ficou positivo pelo setor bancário em relação ao nosso mercado. Mais preferência para as ações do Banco do Brasil. No caso do setor de siderurgia, pessoal, dá uma olhada aqui nas ações de Usiminas. E vocês que estão novos no canal, dá uma olhada no que a gente chegou a comentar sobre o fluxo por parte das corretoras estrangeiras no nosso vídeo semanal que a gente publicou aí na última sexta-feira. Então, vamos ficar bem atento nessa movimentação por parte deles, porque é o que a gente está sempre comentando. Eles fazem pressão de preços nos nossos ativos. Então, no mercado de opções hoje, projeção de lucro tanto para as opções de Petrobras quanto de Vale. Só que no caso de Petrobras, a gente teve um ambiente comprador. Mesmo com essa ponta compradora de put, que a gente sabe que é projeção de queda, mas no caso aqui de caos, a gente teve um volume um pouco maior. E como a gente viu um volume comprador por parte deles no mercado à vista, eles também atuaram nessa ponta compradora para as ações de Petrobras. Agora, dá uma olhada aqui, vamos ficar um pouco mais atento, por quê? Porque Vale, além deles terem um volume vendedor aqui um pouco maior das ações ordinárias, eles ficaram com um volume vendedor aqui também para as opções de Vale e também tiveram um ambiente lucrativo no pregão de hoje. Se a gente dá uma verificada lá no nosso quadro, a gente vai conseguir perceber que eles tiveram aí na ponta compradora aí para as opções de Petrobras, eles lucraram aqui 44,11 para as opções que eles atuaram numa ponta compradora. Só que eles chegaram a perder 44,79 na ponta vendedora. Mas como o volume comprador foi um volume superior no pregão de hoje, eles tiveram aí essa projeção de lucro aí para as opções de Petrobras. No caso de Vale, a mesma coisa, pessoal. As opções que eles atuaram numa ponta compradora, lucro de 42%. Na ponta vendedora aí, um prejuízo de 17,49%. Eles tiveram uma projeção de lucro aí para as opções de Vale no nosso mercado. Pessoal, eu acho que está bem legal a gente ficar atento no fluxo estrangeiro. Eu peço para que vocês sempre acompanhem a movimentação por parte deles, porque eu acho que é essencial e é um belíssimo termômetro para a gente poder atuar no mercado financeiro e poder tirar o nosso dinheiro, né, pessoal? Inclusive, para quem está com intenção de ter um treinamento específico para esse conteúdo do fluxo estrangeiro, pode preencher o nosso formulário, pode se inscrever que a gente vai entrar em contato com vocês caso haja alguma disponibilidade de horário para que vocês possam aprender realmente a acompanhar e operar isso em forma de tempo real com o mercado em andamento. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!